Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar participando dessa reunião, mesmo por videoconferência. Gostaria de estar aí presente, e... mas fico feliz desta oportunidade. Agradeço também essa possibilidade de estar junto com a Florem, a Associação Catarinense de Doenças Raras, a Ação Social da Trindade, a Associação dos Amigos da HU, e todos os parceiros que nós estamos fazendo nesta caminhada. Meu nome é Alexandre Karazawa Takashima, juiz atualmente aqui na 2ª Vara Criminal de Lages, e sou irmão da fundadora da Arela, a Larissa Mayumi Karazawa Takashima Urix, e a minha mãe faleceu também de esclerose lateral amiotrófica. Minha tia Joane, minha tia materna, também faleceu de esclerose lateral amiotrófica. Então, falar sobre esclerose lateral amiotrófica, para mim, não é falar sobre uma doença, mas sim é falar sobre pessoas muito importantes para mim. É falar sobre a minha família, sobre amor, dor, e a possibilidade de termos um centro de referência em Florianópolis. Eu acho que seria um passo muito importante para justamente reconhecermos a importância e a relevância dessas vidas. O que eu tenho acompanhado, visto com relação à esclerose lateral amiotrófica e as doenças raras, é que, efetivamente, dentro da nossa sistemática do sistema de saúde, tanto público quanto privado, tanto na esfera estadual quanto na municipal, nós temos uma grande dificuldade em relação a protocolos e fluxos em relação ao atendimento desses pacientes. Infelizmente, como a Suelen, o assistente social Diogo colocaram, requer uma atenção especial. E, infelizmente, as doenças raras estão entrando dentro de uma vala comum em relação as demais doenças, e o tempo é fundamental em relação à esclerose lateral amiotrófica. Os médicos, eu gosto muito do Dr. Ferraboni, neurologista de Chapecó, que utiliza a expressão a poupança física do corpo dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Tivemos várias situações, principalmente em um período de pandemia, em que essa distinção entre emergência e urgência, a esclerose lateral amiotrófica entrava na questão da urgência, não existia naquele momento um risco de morte, mas todo o fluxo em relação à solicitação de medicação, de equipamento, de ventilação, ficava parado por causa da pandemia, porque era considerado urgência e não emergência. E nisso, cada dia é um dia importante para o paciente. É uma perda de tempo que não se pode considerar, mesmo em tempo de pandemia. E, principalmente, o Diogo troca num ponto importante, que é a questão do diagnóstico. A fila do diagnóstico do CISREG, infelizmente, não está fazendo uma triagem adequada em relação a esse tipo de paciente. Na verdade, nós precisaríamos ter, talvez, uma revisão e um olhar diferenciado em relação a essa necessidade do diagnóstico. A fila do diagnóstico em relação a essa questão das doenças raras. Efetivamente, um momento crucial em relação ao paciente de ELA, esclerose múltipla e outras doenças raras, é principalmente o diagnóstico. E quanto mais demorarmos em relação a obtenção do diagnóstico conclusivo da doença, na verdade, nós estamos perdendo um tempo precioso. Outro ponto que foi tocado também é a questão da equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, neurologista, pneumologista, enfim, nós precisamos que efetivamente haja essa possibilidade de termos uma disponibilidade desses profissionais, todos esses profissionais, e de preferência num centro único. O que está acontecendo atualmente para os pacientes é que eles têm que fazer uma grande peregrinação em relação a todos esses atendimentos.
enquanto que grandes centros, capitais, já estão tendo essa experiência de um centro de referência, em que o paciente possa se deslocar em um único local e nesse local ele ter a possibilidade de ter todos esses profissionais já especializados, capacitados para atendimento da doença dele. E o que a capital Florianópolis pode nos proporcionar é justamente um projeto piloto em relação a esse centro de referência e que depois nós possamos replicar esses centros de referência em outras regionais do nosso estado, para que os catarinenses não precisem migrar todos para atendimento, digamos, de Chapecó para Florianópolis e assim por diante, para que a gente possa realmente disponibilizar para todos os catarinenses esse tipo de atendimento através desses centros de referência. Mas acredito que a capital Florianópolis, como já mencionado, tem várias instituições e possibilidades de instituições parceiras que possam auxiliar realmente na construção desse centro de referência. Não digo simplesmente oferecer um centro de referência, eu acho que nós temos que construir. É um ato conjunto, uma colaboração de todas as forças que nós já temos disponível. Por exemplo, nós temos o Centro de Referência de Neurologia no Hospital Celso Ramos, mas na verdade nós entramos numa vala comum de várias demandas em relação à neurologia. Então, a ideia de um centro de referência de doenças raras e essa ideia de atendimento domiciliar eu acho fantástico, porque a hospitalização desses pacientes, na verdade, faz mal. E a possibilidade de ele estar sendo tratado em casa também é um ganho, tanto para o sistema de saúde quanto para o próprio paciente e familiares. O longo período de hospitalização não faz bem, e é uma doença degenerativa, sem cura. Então, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, é impossível você esperar que o paciente cure, restabeleça. Na verdade, ela é progressiva, infelizmente, para baixo. Então, é nesse sentido, vereadores, o pessoal que está acompanhando, que eu gostaria de fazer esse pedido, de pensarmos na possibilidade de construirmos redes, contatos, protocolos, fluxos e um centro de referência, para que nós possamos tratar com dignidade essas pessoas. E principalmente faço um último pedido, antes de devolver a palavra, é que o pedido seria que essas palavras paciente e doenças raras nunca destituam um ser humano de sua própria humanidade. Que nunca seja reduzido a simplesmente um objeto. Quando eu falo da minha irmã Larissa, quando eu falo da minha mãe Genei, quando eu falo da minha tia Joane, é assim que eu gostaria que elas fossem vistas, como essas mulheres corajosas, fortes, que eu tenho como referência para a minha vida. Elas não são pacientes de doenças raras, elas são os grandes amores da minha vida e gostaria que todo mundo pudesse enxergar da forma que eu as enxergo. É por isso que fico muito feliz pelo espaço e gratidão por estar participando dessa reunião aí com a Câmara Municipal de Florianópolis.